Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, compartilhe e deixe seu like. 8. Lições que aprendi com Nicolas Maquiavel, que todos deveriam saber. 1. A natureza humana. O realismo que Maquiavel colocou em seus relatos pode ser difícil de digerir. A maneira crua com que aborda temas controversos parece, de certa forma, cínica na verdade. Essa sensação é tão forte que há quem considere sua obra uma sátira, cujo objetivo seria alertar o povo de quão inescrupulosos os governantes podem ser. Para compreendermos melhor seus pensamentos, precisamos entender que ele não considerava a moral ou a ética como assuntos políticos. Pelo contrário, a política deveria ser tratada em termos práticos e frios. O interesse próprio, por exemplo, pode ser visto como um instinto de autopreservação do homem. Por isso, o medo pode fazê-lo reagir com atos de coragem, trabalho e cooperação. A tendência de imitar em vez de pensar das pessoas levou Maquiavel a concluir que isso poderia levar as pessoas a seguirem o exemplo de um líder e agirem de modo cooperativo. Traços como a volatilidade e a credulidade permitiriam que os humanos fossem facilmente manipulados por um líder habilidoso, para que se comportassem de modo benevolente. O egoísmo, manifestado no desejo de ganhos pessoais e ambição, poderia ser uma força motora, se canalizado corretamente, e seria especialmente útil para um governante. 2. Assumindo o controle. As posições de liderança, segundo Maquiavel, poderiam ser conquistadas apenas de duas maneiras: por meio da virtude, mérito ou ação pessoal, ou da fortuna, contexto favorável. A conquista pela virtude pode ser obtida, por exemplo, com uma carreira dedicada à política, por manipulação do clamor popular, pelo destaque em algumas habilidades, negociações ou, ainda, tomada de maneira atroz e violenta. É muito mais fácil, é claro, chegar ao poder devido a um contexto favorável, formado pelo acaso. No entanto, a manutenção de uma posição de liderança, obtida apenas pela fortuna, é muito mais frágil e suscetível à queda. Para favorecer a virtude precisamos de planejamento, de ação e de uma capacidade ímpar de manipular a realidade. Para favorecer a fortuna só nos resta a esperança ou, no máximo, a reza. 3. Formando o governo. Independentemente de como chegou ao poder, o novo líder precisa formar seu governo imediatamente. Maquiavel nos alerta os seguintes pontos. Ministros. A escolha dos seus ministros diz muito sobre o príncipe. Se eles forem capazes e fiéis, então a reputação do príncipe será de alguém dotado de inteligência. No entanto, é preciso atenção. Conselheiros, não se engane, o príncipe deve inibir os bajuladores. Porém, deve selecionar algumas pessoas e lhe garantir total liberdade para que falem a verdade, fazê-los perceber que quanto mais livremente falarem, tanto melhor serão aceitos. O príncipe, ao assumir um novo principado, deve se tornar um defensor e, portanto, chefe dos vizinhos mais fracos, direcionar esforço para enfraquecer os fortes e estar sempre atento para que nenhum forasteiro tão poderoso quanto ele permaneça por perto. 4. Opinião pública. O príncipe verá que é muito mais fácil obter a adesão daqueles que se sentiam satisfeitos com a regência anterior, e que por isso, ele, num dado momento, teve por inimigos, do que aqueles que, com ela descontentes, se fizeram seus aliados, auxiliando-o em sua empresa de ocupação. A um príncipe, é necessário ter o povo ao seu lado. Aquele que acabou de tomar um estado, terá o apoio de parte da população, normalmente devido ao descontentamento com o antigo governo, e à rejeição de outra parte. As estratégias demonstradas por Maquiavel para se conquistar a ordem e a opinião pública, baseados em sua noção da natureza humana e visão política, podem ser separadas em três grandes temas: em cultura,
temor e liderança. 5. Cultura. A gestão da cultura ou aculturamento é diretamente influenciada pelo tipo de principado, hereditário ou nascente. Hereditário é aquele em que o novo líder já fazia parte daquela cultura, seja por herança do trono ou por ascensão em cargos públicos. Já o principado nascente se forma quando o novo governante vem de fora, normalmente por ter tomado o poder à força. O primeiro é mais fácil de administrar, basta não mexer muito com o status quo. O nascente é mais complicado. A alternância de governos faz as pessoas sempre terem a esperança de que com um novo governante as coisas seriam melhores. 6. Temor. Em qualquer cidade se encontram disposições contrárias. De um lado o povo não quer ser controlado ou oprimido, do outro, os poderosos querem o exato inverso. Dessas duas vontades opostas surgem três possíveis efeitos: um governo, liberdade ou desordem. Por isso, um governante que queira êxito deve impor seu governo, porém, fazê-lo de maneira estratégica. As medidas impopulares, portanto, devem ser feitas imediatamente, de forma rápida e sem repetições, desde que os efeitos revertam em favor dos súditos. 7. Liderança. As características que um governante deve possuir, segundo Maquiavel, são muito interessantes e, mais uma vez, controversas para a nossa cultura atual. Dedicação ao povo, grandeza, coragem, firmeza, adaptabilidade e exemplo são atributos de liderança que todos nós podemos, de alguma maneira, concordar e certamente já vimos nos livros atuais. A complexidade humana, no entanto, faz com que tais definições não possam ser tão simplistas. Para realmente entender as atribuições do líder, precisamos ir além dessa superfície. Como vimos, para Maquiavel, o sucesso de um governante é julgado pelas consequências de suas ações e seu benefício para o Estado, não por sua moralidade ou ideologia. Nas atitudes dos príncipes, o fim é o que importa, não o meio, daí aquela famosa frase. 8. Para finalizar. Ao meu ver, o pensamento mais importante para entender Maquiavel é a consideração de que o povo, antes de qualquer ideologia, quer que seu governante tenha força e coragem para colocar os interesses da população acima de qualquer coisa, até mesmo de seus interesses pessoais, moralidade ou ética. Para entender as consequências e implicações dessa política, precisaríamos abordar outros de seus livros, como Discursos sobre Lívio, por exemplo, e fazer uma consulta histórica de muitos governos que foram influenciados por ele. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreva no canal, comente.